uma palavra de vida. O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui, ele estava no momento da tentação. Para aqueles que conhecem o texto, Jesus estava no deserto, passou por 40 dias no deserto, e quando já sentia fome, o diabo o encontra para o tentar. Mas Jesus conhecia a palavra, ele sabia o que estava escrito, o que Deus já tinha deixado escrito através dos profetas. E ele, nesse momento, revela a palavra. E ele diz o que estava escrito lá em Deuteronômio: Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa é uma fórmula bem simples para nós vivermos uma vida de vitória. Vivermos por aquilo que Deus nos fala, e não pelos nossos 5 sentidos: o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição. Mas Jesus disse ao diabo: a palavra de Deus. E nós precisamos também viver por esta palavra de Deus. Quando nós andamos na palavra de Deus, nós vivemos uma vida bem-sucedida, uma vida de excelência. Nem tudo o que nós vimos ou sentimos é uma realidade no mundo espiritual. Mas a palavra de Deus, ela nos torna sempre vencedores. Nós somos mais que vencedores em Jesus. No Salmo 1, no Salmo 1, nós somos exortados a ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Aquele que vive pela palavra não é abalado pelas coisas do mundo ou pelas circunstâncias que acontecem na vida. Mas o Salmo 1 ainda diz que no tempo certo dará os seus frutos, pois as suas raízes estão junto às correntes de águas, e nela está bem alimentado. Nós sempre fazemos diversas promessas quando se inicia um ano, e quando chega o final, nós observamos que não cumprimos. Nós já estamos no meio do ano. Pensa um pouquinho, quantas promessas você fez no final do ano e que ainda você não cumpriu? Aí você pode me dizer assim: mas o ano ainda não acabou. Mas nós já estamos no meio. E uma boa atitude seria nós decidirmos por um ano de vitória toda vez que começa um ano, e não por aqueles propósitos que nós temos no nosso coração. Procurarmos os propósitos de Deus e observarmos sempre a nossa vida segundo a palavra de Deus. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem. A palavra de Deus, ela é vida. Ela entra no nosso espírito dando vida a cada dia. Nos dá saúde ao nosso corpo. E nós precisamos da palavra de Deus. E não é só aos domingos, mas todos os dias, para trazer mudança em nossa vida. Nós nem sempre sabemos qual caminho nós devemos seguir. Por isso nós devemos ficar na palavra de Deus. Nós devemos guardá-la e observá-la, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, como diz Salmo 119, 105. Nós devemos dispor-nos a ser mais santos diante de Deus. Chega de derrotas. A palavra de Deus não falha jamais. O que Deus fala, Ele vai cumprir. Deus é sempre verdadeiro. E nós temos 3 aspectos a considerar sobre a palavra de Deus. O primeiro dele: aprenda a falar a palavra de Deus. Fale o que Deus fala e não o que o homem fala, pois a boca do homem fala do que está cheio o coração, como diz Mateus, capítulo 12, versículo 34. Você quer enxergar o seu coração? Observe o que você tem dito, o que você tem falado a cada dia. O problema não está na boca, mas no coração. O problema não está na árvore, mas na raiz. O problema está onde você não pode ver, ou ninguém pode ver, no interior e não no exterior. Se disponha a ler mais a Bíblia. Você vai decorar alguns versículos da palavra de Deus e vai falar a palavra de Deus,
pois ela fará parte da sua vida. O seu coração estará cheio da palavra de Deus. O segundo aspecto que nós podemos ver é: aprenda a separar um tempo para meditar na palavra de Deus. Nós vemos muitos cristãos falando sobre futebol, sobre novela, sobre filmes, sobre dúvidas, sobre doença, sobre o diabo, mas muito pouco sobre a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos anotar tudo o que Deus tem nos falado durante as leituras. É necessário ler muitas vezes um texto para nós podermos entender o que Deus quer nos falar. E se ainda for necessário, ler em várias versões diferentes, várias traduções da Bíblia diferentes. Hoje nós temos traduções que são bem fáceis de leitura. Então seria interessante você procurar uma tradução que seja fácil de ser entendida. A Bíblia nos diz para não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. O entendimento do homem costuma ser muito lógico, falho muitas vezes. E o de Deus, ele é bem diferente. A palavra em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. A palavra de Deus sempre tem razão, por isso precisamos entendê-la. O terceiro aspecto que nós podemos ver: aprenda a agir sobre a palavra de Deus. Todos nós enfrentamos tempestades nas nossas vidas, dificuldades que muitas vezes nós pensamos que não vamos passar. Mas nós devemos estar firmados naquilo que Deus diz, praticar aquilo que Ele nos garante. Em Mateus 17, 20 diz o seguinte: Jesus lhes disse: por causa de vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olhe bem esse texto. Se alguém apenas disser ao monte, e não se você apenas orar, não se simplesmente orar, mas se você disser ao monte, é preciso ter atitude, e não somente orarmos, somente ficarmos esperando que Deus faça. Deus, Ele quer que nós tenhamos atitude naquilo que nós pedimos. E muitas vezes nós apenas oramos, cruzamos os braços e falamos: está na sua mão, Deus. Se o Senhor fizer, fez. Se não fizer, tudo bem. Mas não é assim que Deus nos ensina. Deus nos ensina que nós devemos ter atitude para com a palavra. Comece a duvidar da dúvida que está no seu coração e comece a crer naquilo que Deus diz. Não importa o que os outros dizem ou o que as circunstâncias mostram. O que interessa é o que Deus diz. Tenha isso no seu coração. Deus fala para você que você vai ter vitórias, mas muitas vezes o diabo coloca dúvidas no seu coração. Será que você vai vencer mesmo? Será que você vai conseguir passar por esse momento? Será? E esses serás muitas vezes nos atrapalham de nós vermos aquilo que Deus tem adiante na nossa vida. E Ele diz: olha bem, tome atitude, haja através da palavra. Quando você disser a palavra de Deus, diga com autoridade, porque a palavra nos dá essa autoridade. Não fique apenas falando assim: mas eu penso que é assim, porque eu li. Não, tome a atitude e haja sobre a palavra de Deus, porque você vai ver mudanças incríveis, vai ver mudanças grandes acontecendo na sua vida e acontecendo ao seu redor. Se você tem orado por fé, pare de orar por fé. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então comece a ler mais. Isso está escrito em Romanos 10, 17. Comece a ler mais a palavra, comece a estudar mais a palavra de Deus, comece a ter mais a palavra de Deus em você. E quando você for abrir a sua boca, com certeza você vai dizer a palavra, porque você tem a palavra em você. Nós só podemos dizer ou falar aquilo que está em nós. Quando nós nos enchemos de tantas coisas que há no mundo secular, nós ficamos cheios dessas coisas. E quando nós abrimos a nossa boca, nós começamos a dizer estas coisas. Agora, quando estamos cheios da palavra de Deus, nós começamos a dizer a palavra de Deus. E quando nós dizemos a palavra de Deus, que é a verdade, ela tem poder para mudar as circunstâncias, para mudar as situações, para mudar aquele momento que nós vivemos, ou até o momento das pessoas que estão ao nosso lado.
Então pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. Se propõe a ler toda a Bíblia em um ano, decore versículos, né, na semana, para que você possa proferir esses versículos. Faça isso, não seja preguiçoso, medite a palavra de Deus. Nós vemos hoje que os cristãos, de um modo geral, têm sido preguiçosos para aprender sobre a palavra de Deus. Os cristãos têm ido à igreja no domingo, o pastor prega, nós ouvimos muitas vezes aquela mensagem, e muitas vezes quando saímos dali, nós nem lembramos o que o pastor pregou. Então precisamos deixar de ser preguiçosos espiritualmente. Nós precisamos aprender a palavra de Deus a cada dia. Nós precisamos proferir a palavra de Deus a cada dia, para que isso gere em nós grandes, como é que posso dizer? Grandes feitos na nossa vida, porque Deus falou que nós íamos fazer muito mais. Jesus proferiu isso. Vocês vão fazer muito mais se crerem em mim. E se nós cremos em Jesus, como nós dizemos muitas vezes, tá? Nós temos que fazer muito mais. Nós temos que ir além daquilo que nós temos feito a cada dia. Em Provérbios, já para encerrando o texto, Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 22, diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Observe bem esse texto. E esse é o texto que fica para vocês nesse final de semana. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos ouvintes e colocando no seu coração a palavra de Deus, para que você tenha, nas circunstâncias da sua vida, o que dizer contra aquela circunstância, que você possa agir através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia.